E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, nosso primeiro vídeo do ano. Foi um ano de muitas leituras, então nada melhor do que fazer nesse primeiro vídeo do ano um ranking de todos os livros lidos de 2024. No total, eu li 14 livros durante esse ano. Eu recomecei a leitura deles basicamente em junho, julho, mais ou menos por essa data. E esse hábito ele foi retomado agora, como eu já falei em alguns outros vídeos aqui também no YouTube. E claro que eu fiquei com muita vontade de poder compartilhar sobre eles. Então, para poder trazer esse ranking, né, classificando mais ou menos essas leituras, eu distribuí em algumas categorias, onde a primeira é Curou Algo em Mim. Então vão ser livros que foram muito importantes, muito interessantes para a minha jornada durante esse ano. Outro é Me Fez Agradecer por Saber Ler, ou seja, é um livro muito bom, mas ele não foi aquele epítome, né? Aquele ápice, mas um livro também muito bom. O terceiro, Nada Novo Sobre o Sol, para aqueles livrinhos mela cueca que a gente lê, aqueles livrinhos que a gente lê às vezes para sair de uma ressaca literária. Nem é ruim, nem é bom, mas tá ali, é ótimo de se ler também. No quarto, Quem Dera Desler, gente, tempo perdido que não volta mais. E por último, Chernobyl Perde, para aqueles que realmente, assim, não somente foram péssimos de ler, mas estragaram a minha semana. Porque eu tive que ler até o final. Eu sou do tipo de pessoa que, assim, eu leio até o fim, por ruindade, só pra dizer assim, esse livro é ruim. Mas a gente vai conversar sobre eles aqui. O primeiro vídeo que eu li foi Quarta Dimensão. Esse livro, gente, ele é um livro cristão. Ele é um livro que foi escrito por um pastor. E esse pastor, ele fala muito nesse livro sobre o poder da fé e o poder da oração, trazendo alguns exemplos, algumas coisas realmente ali que ele viveu, algumas experiências do seu ministério e tudo mais. Então é um livro que ele é muito bom para as pessoas que são cristãs. Eu recomendo muito, muito esse livro para aquelas pessoas que elas querem ler algo sobre fé. É um livro muito interessante mesmo. Ele é bem escrito, ele tem tópicos, ele fala sobre cada um desses tópicos. E pra mim, gente, esse livro curou algo em mim. E eu vou te dizer por que ele curou algo em mim. Porque é um livro que, de verdade, gente, de verdade mesmo, ele desperta muito essa questão da quarta dimensão, da fé. Então, pra mim, foi um livro, assim, maravilhoso. Todas as pessoas que me pedem uma recomendação de um livro cristão para poder ler, eu recomendo esse de cara, porque eu sei que ele é um livro que vai expandir algumas coisas na nossa mente. Então, eu sou muito agradecida por esse livro e ele é nota 10. O segundo livro que eu li esse livro primeiramente porque ele saiu um filme na Netflix. E esse livro é O Fabricante de Lágrimas, de Erin Dunn. Tudo que passa no filme, passa no livro. Só que, claro, falando um pouco mais de detalhes, enfim. Mas uma sinopse sobre esse livro é: a protagonista é uma menina que ela ficou órfã por causa de um acidente de carro que os pais sofreram. E ela foi a única sobrevivente e ela vai para um orfanato. E nesse orfanato tem outras crianças com quem ela faz amizade, mas tem uma criança que é um menino que ele é, assim, bem mimado pela diretora. A diretora o tem como basicamente um filho. E ele sempre, nunca fala com ela, mas ele sempre meio que despreza, menospreza. E as pessoas têm medo dele, porque ele é um pouco esquisitinho. Mas enfim, o que acontece? Ela é adotada, só que ela é adotada junto com esse menino por um casal. E eles vão passar aquele período de teste de adoção e ela quer muito se manter com essa família. Só que acaba que quando eles estão juntos, eles acabam desenvolvendo o romance deles. Então o filme ele é basicamente assim também. Só que o que eu achei desse livro, né, gente? Eu achei ele muito bom. Eu gostei muito do livro, eu gostei de ler ele, mas eu acho que ele deveria ter parado ali na página 400. Esse é um livro bem grande, ele é um livro que tem mais de 500 páginas. Só que assim, gente, chega um tempo assim que tudo aconteceu. Eles já se apaixonaram, ela já teve um conflito, porque ela não pode ficar apaixonada pelo irmão adotivo, ele já desistiu de ser adotado, pra poder ficar com ela, tá? Aconteceu tudo, eles se resolveram, aí ele sofre um acidente, aí ele fica em coma, aí ele fica bom. Gente, e o livro não acaba. Que desgraça. Acaba esse livro em nome de Jesus, filho. É isso, gente. Então, assim, é um livro legal, fala sobre romance, mas ele não tem nada, assim, de esplêndido, tá?
Então, pra mim, ele é um livro que é nada novo sobre o sol. Nada novo sobre o sol. Mas, gente, sendo bem sincero, se esse escritor, não sei se é homem ou se é mulher, mas se tivesse continuado, pelo amor de Deus, mais umas 50 páginas de injeção de linguiça, e, gente, não tinha o que adicionar. Não tinha. Foi injeção de linguiça mesmo. Se não tivesse essa injeção de linguiça toda, meu Deus, talvez continuaria nada novo sobre o sol, só que com um pouquinho melhor pra mim. Vamos dizer que seria um 3,5, não seria um 3. Mas, cara, se continuasse a encher mais linguiça, meu Deus, quem dera desler. Porque eu tava assim, ó, na página 500, eu já tava assim, acaba, não tem mais nada pra acontecer. O que é que você tem tanto pra falar, minha filha? Mas, enfim, gente, é isso. É bom de ler, é bom. Mas, assim, quando começar a encher linguiça, você pode parar de ler, tá? Não tem nada demais depois. O terceiro livro, gente, foi um xodó pra mim. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li de ficção de cura. Ele fala muito sobre recomeço, sobre jornadas. A protagonista é uma mulher que ela se separou recentemente e também saiu do seu emprego. Tudo isso porque ela teve um burnout. E aí ela dá voz a um sonho que ela sempre teve, que era ter uma livraria. Então, todo livro ele vai contando sobre essa jornada da livraria, ele conta também o ponto de vista de outras pessoas. Então, assim, ele demonstra muito sobre o belo no comum, sobre as jornadas, sobre que tá tudo bem você recomeçar, que não tem problema você recomeçar, que não tem problema você retornar aos seus sonhos, mesmo que sejam sonhos de criança. Então, assim, é um livro, assim, muito inspirativo, muito bom. Eu gostei muito de ler. Quando eu li ele, eu tava numa fase, assim, um pouco complicada de algumas questões, alguns questionamentos. E, gente, esse livro me ajudou muito, assim, de poder enxergar o que poderia acontecer, né? Tanto que tem uma frase que eu gostei muito desse livro, que ele fala assim: o bom do fundo do poço é que a partir dali você só pode fazer uma coisa, que é subir. É mais ou menos isso, tá, gente? Tô parafraseando. Mas ele é um livro excelente, excelente mesmo. Eu amei esse livro. Eu não tenho a cópia física dele, mas eu tenho vontade de ter, gente, só porque eu gostei tanto desse livro. Então, ele, pra mim, curou algo em mim. E eu recomendo muito a leitura desse livro, porque, pra mim, desses livros que tem começado, assim, muito com ficção de cura e tal, que tem lançado muitos, né? Alguns até, meu Deus, meio pichuruco. Mas esse daqui, gente, vale a pena a leitura. Ele é best-seller porque ele é bom mesmo. Então, palmas para Juan Borreau. E o próximo livro é Loucos por Livros, de Emily Henry. Gente, esse foi o primeiro livro que eu li da Emily Henry. Então eu tava muito assim, é uma escritora de romance e tal. Deve ser mais um romancinho, mela cueca, deve ser aquela coisa assim, do nada novo sobre o sol. Mas esse livro, gente, pra mim foi um sólido, me fez agradecer por saber ler. E não tem ninguém pra desfazer a minha opinião. Porque, cara, que livro bacana. O que acontece? A protagonista é Nora e ela é uma pessoa que trabalha como agenciadora, assim, para escritores. Então, ela tá sempre em muito contato com escritores, com os autores e também com os editores. E ela precisa fazer uma parceria com um editor que ele é muito carrasco. E é esse o casal, tá, gente? Só que o que acontece? Ela também tem uma família, a mãe dela já faleceu, ela tem uma irmã, que essa irmã já é casada, já tem filhos. Mas ela se sente muito cobrada de poder estar sempre perto da irmã, porque a mãe dela faleceu. Então, o que acontece? A irmã dela inventa uma viagem aí pro interiorzinho, para elas poderem descansar. E ela vai. Só que, gente, ela odeia, porque ela é workaholic, ela é de Nova York, ela gosta de concreto, piso, porcelanato. E aí ela vai lá pro meio do mato. Então vai falando sobre isso. Então, assim, é muito divertido de ler. É muito divertido de ler, de verdade, assim. Você fica preso à leitura. Eu fiquei muito presa à leitura, porque eu queria saber o que ia acontecer depois disso. Então, assim, tem aquele negócio assim, né, de filminho passando em cidade do interior, tem aquela vibe assim de Enemies to Lovers, com slow burn, assim. Eu gostei disso porque não é um casal que tipo é Enemies to Lovers, mas também passou 2 páginas e já estão se amando.
Então eu gostei muito desse livro, ele é muito bem escrito, ele tem muitas reflexões, ele fala sobre questões como luto, como família, como trabalho. Então eu gostei bastante, ele traz muito essa perspectiva da questão editorial de livros, então ele é meio que uma metalinguagem, mas é muito legal mesmo. Então eu recomendo bastante esse livro, Loucos por Livros. Para mim foi a minha primeira leitura da Emily Henry. Eu fiz outra leitura da Emily Henry, mas para mim esse é top. O próximo livro é O Clube do Livro dos Homens. Gente, esse livro, ele foi muito engraçado. Cara, você quer ler um livro engraçado? Lê Clube do Livro dos Homens. Primeiro, ele é escrito do ponto de vista de um homem. Então ele se torna muito engraçado por isso. É uma escritora que é uma mulher escrevendo do ponto de vista de um homem. E os livros que são escritos assim, direto do ponto de vista de alguém, ali em primeira pessoa, para mim são livros que eles pegam muito mais do que livros que são escritos em terceira pessoa. Então, esse livro, ele é muito bacana mesmo, gente. Ele vai falando sobre os sentimentos no coração desse homem, o que acontece. E qual é o massa desse livro? Ele é um livro que escreve sobre o personagem, esse personagem principal. Ele tá passando por dificuldades no casamento dele. E ele precisa reconquistar a esposa dele, porque a mulher dele também tá, por aqui com ele. E aí, o que acontece? Ele tem alguns amigos, que esses amigos têm um clube secreto de livro dos homens. E o que é que eles leem nesse clube do livro? Livros de romance, para poder aprender sobre como tratar as suas esposas, as suas namoradas, as suas digníssimas, enfim. Então, assim, é um livro muito legal, muito divertido de ler. Ele fala muito sobre essa temática do casamento, sobre questões de traição, sobre questões até mesmo de feminismo, sexismo, machismo. Então, assim, é bacana esse livro, porque ele fala sobre essas coisas, gente, mas ele também não extrapola, tá? Não é aquele livro lacrativo. Ele me fez agradecer por saber ler, eu gostei muito de ler ele, mas ele, assim, não é nada, assim, uau, tá, gente? Então, pra mim, ele é um livro que tá entre Me Fez Agradecer por Saber Ler e o Nada Novo Sobre o Sol. Então, ele tá nesse limbo aqui. Mas, como não existem subcategorias, como eu gostei muito de ler ele e eu faço propaganda livre, eu vou deixar em Me Fez Agradecer por Saber Ler. Esse livro, assim como Quarta Dimensão e Loucos por Livros, eu li eles no Kindle. Eles estavam disponíveis no Kindle e para mim a leitura foi excelente. O sexto livro, gente, foi Noiva. Pensa no livro que teve hype esse ano, foi esse tal de Noiva. Ele é mais um livro da Ali Hazelwood, então assim, ele segue bem aquela formulinha da Ali, tá? Que é uma mulher que tem outro homem e eles são enemies to lovers e eles têm algumas coisas que não batem uma com outra, mas eles são um casal perfeito e sempre é um homem de 3 metros de altura, uma geladeira 4x4 e uma menininha bonitinha, indefesinha de certa forma. Então, sobre o que é que fala esse livro? Esse livro, ele vai falar sobre um universo onde existe lobos e vampiros. Já começa por aí. E a protagonista é uma vampira, só que ela é uma vampira meio... não diria vegetariana, mas ela é meio assim, ela quer se misturar com os humanos, tá? Existem os humanos também. E essas 3 espécies, eles convivem bem entre si. Os vampiros, os humanos e os lobos. Só que assim, vivem bem, mas mais ou menos, tá, gente? Eles têm uma paz velada. E aí, o que acontece? Para manter essa paz velada, é combinado que... Ai, meu Deus do céu. O lobo, que teve uma sucessão lá de poder, alguma coisa assim, e ele agora é o alfa, e ele precisa casar com uma vampira para poder manter essa aliança através de um casamento, tá? Então, qual é a trope, gente? A trope é casamento por conveniência, tá? É tipo isso. Aí vai passando, tá? Não sei o quê. E o que acontece? Tem aquelas questões de parceria, como tem em Acotar, tem aquela coisa de cheiro, não sei o quê. E, gente, ele é um livro que ele tá meio que dentro dessa questão do Omegaverso, tá? O que é o Omegaverso? Pelo que eu entendi, tá? Eu não estudei em relação a isso, mas pelo que eu entendi, Omegaverso é, tipo, universo de lobos, tipo isso.
Então tem umas coisas, gente, que é muito esquisita. Tipo, parceria, nó. Cara, se você leu, você vai me entender. É muito esquisito esse livro. Gente, ele repete mais uma vez a fórmula da área. É muito assim, em alguns pontos, muito sem noção, sendo bem sincera. Ele teve um hype, assim, maravilhoso e muitas pessoas, esse livro é incrível, não sei o que. Gente, mas ele não é essas coisas todas não, tá? Eu li ele pra sair da ressaca literária, porque eu pensei assim, vou ler aqui qualquer coisa, eu tô vendo esse livro aqui, tá no hype. É um romance, vou ler pra poder sair da ressaca. Mas, gente, pelo amor de Deus, ele é muito esquisito. Ele é muito esquisito. Pra quem gosta de Omega Verse e tal, tipo assim, hypou bastante esse livro. Mas, eu achei estranho. Quem gostou, assim, parabéns. Quem pegou esse livro como o melhor do mundo tal. Mas eu não achei, tá? Então, pra mim, ele é nada novo sob o sol. Apesar de ter essa temática aí diferente, que eu nunca tinha lido. Mas, nada novo sob o sol pra mim. O 7º livro que eu li foi Daisy Jones e The Six. E eu tenho a cópia física dele, gente. É um xodó. Esse livro, ele é muito bom. Esse livro me fez pensar, assim, várias vezes se isso tudo realmente não aconteceu. Porque eu ficava assim, cara, como é que pode esse povo tá aí, tá mostrando essas coisas sobre essa banda? Como é isso? Eu fiquei pensando assim, cara, é verdade, esses caras existiram. Não é possível de uma pessoa construir uma história assim tão bem construída, com tantos detalhes. Então, o que acontece? Esse livro, ele fala sobre a Daisy Jones e a banda The Six, e ela vai mostrando um pouco sobre a jornada deles dois em relação à fama. E aí, o que acontece? Nessa ascensão deles, eles acabam, de alguma forma, reunindo, depois de uma collab, para fazer uma tour juntos, que é a turnê Aurora. Tem até, gente, uma série no Prime Video desse livro. Eu assisti com meu marido e ele ficou me perguntando assim várias vezes, você tem certeza que isso não aconteceu? É tudo ficção. E eu fiquei, é tudo ficção. Esse livro, ele é inteiro escrito em forma de entrevista. Então, foi o primeiro livro que eu li, assim, em forma de entrevista. Então, pra mim, foi muito legal, porque parecia ser um relato verdadeiro por ser esse modo. Então, assim, gente, mais uma vez, a Taylor Jenkins, ela escreve, assim, de forma maravilhosa. Esse livro, gente, ele me fez agradecer por saber ler, porque ele realmente é um livro muito, muito bom, de verdade. Então, assim, eu adorei. Tem plot no final, tem aquela questão do amor proibido. Então, assim, se você não gosta muito desse tipo de trope, não recomendo. Mas é um amor proibido que acaba que não acontece, tá, gente? Então, assim, tem alguns plots no final, tem um que é bem interessante, mas é isso. Esse livro eu recomendo mesmo. Quem lê esse livro geralmente é fã de carteirinha e eu me tornei mais uma. O 8º livro que eu li foi Mentirosos. Ele é um livro que ele foi muito hypado há muitos anos atrás. E eu sempre tive vontade de ler esse livro, mas eu nunca li. Então, esse ano eu li, eu tenho aqui ele, tá? A copiazinha dele física. Ele fala sobre uma família, que essa família é muito rica. E essa família, eles têm uma casa... Não é uma casa, eles têm uma ilha que eles passam o verão lá. E essa família, né, assim, bem old money, eles têm os pequenos, né? Que esses pequenos são tem a protagonista, ela tem mais 2 primos e tem um lá que é um agregado. E aí eles se reúnem e eles formam esse grupo que são os mentirosos. Eles falam muito sobre a amizade deles e tal, não sei o quê. Então, assim, é um livro que ele é muito bonito e muito feio ao mesmo tempo, porque ele fala sobre algumas questões de briga por herança e tal. Essa protagonista, ela teve algum problema, ela teve um acidente num dos anos que ela esteve lá. Foi aos 15 anos. E ela não sabe o que foi que aconteceu. Eles chamam de o verão dos 15, que foi quando aconteceu essa fatídica tragédia, que ninguém fala nada pra ela sobre o que aconteceu. A mãe dela não fala, as tias não falam. Os próprios mentirosos não falam pra ela sobre o que aconteceu, nem o avô. E aí, no verão dos 16, foi o único verão que ela não foi pra lá, porque ficou pra poder se recuperar, se curar. A mãe achou que se ela fosse, ela ia despertar algumas sensações muito traumáticas, porque ela teve alguns problemas muito sérios, ficou em coma, e depois que ela ficou em coma, ela ficou tendo muitas crises de enxaqueca, crises de ansiedade, síndrome do pânico, entre outras coisas, tá? Nos 17 anos dela, ela volta pra lá pra poder tentar recuperar na memória o que foi que aconteceu.
Então, toda a trajetória do livro, ela fala sobre esse verão dos 17, fazendo alguns flashbacks com o verão dos 15 e mostrando mais ou menos essa comparação, até que ela descubra o que realmente aconteceu, e é o plot desse livro. E o plot desse livro, gente, ele é muito bom, de verdade, ele é muito bom mesmo. E, assim, eu gostei muito da leitura desse livro, ele é um livro que foi muito hypado há alguns anos atrás. Então, pra mim, ele nem me fez agradecer por saber ler, porque ele é bom. Mas também não é nada novo sob o sol, porque ele traz uma coisinha ali diferente. Mas eu coloco ele não me fez agradecer por saber ler, porque ele não merece uma classificação 3, gente. Ele merece uma classificação de 4 acima. E eu gostei muito. Vale a pena ler. Se você nunca leu esse livro, vale a pena ler. Eu comprei ele em promoção na Amazon. E geralmente tem muita promoção dele. Então, eu recomendo pra você. O 9º livro que eu li, gente, pra mim foi uma grande decepção. Foi O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Eu sempre tive vontade de ler esse livro porque eu vi a série. E quando eu vi a série, eu fiquei assim, nossa, que série maravilhosa. É um mundo onde passa numa distopia, assim, pós-golpe nos Estados Unidos, então agora vive uma república que é teocrática e fala sobre muitas coisas, e eles se seguram em muitas coisas da Bíblia de forma herética, tá, gente? Um mundo onde nem todas as mulheres são férteis. E o que acontece? Os caras que viraram chefão, que deram os golpes, normalmente as esposas deles não podem ter filhos. E aí é onde entram as aias, que são mulheres que foram capturadas, que elas ainda são férteis. Gente, basicamente vai ser uma barriga de aluguel, tá? Quem não viu a série, é mais ou menos sobre isso, tá? E ele é contado da perspectiva de June, que é a protagonista. Eu fui ler esse livro com uma expectativa muito alta, porque eu tava na expectativa de ser realmente um livro que superasse a série e que falasse sobre tudo que a série falou. Mas, na verdade, esse livro ele é muito centrado na mente de June. Então, ele fala muito sobre as questões emocionais da June, sobre as questões, assim, de como ela se sente. É basicamente um livro que se passa na cabeça de uma pessoa que está em depressão. E, ao contrário da série, ela não tem esperança de que ela vá sair daquilo, tá, gente? Ela realmente vive como se não tivesse mais chance e que a vida dela é aquilo e que ela precisa parir filhos para o comandante. Cara, eu fiquei muito agoniada. Porque eu ficava assim, o livro inteiro esperando assim, não, agora vai acontecer alguma coisa, agora vai acontecer alguma coisa. Gente, não acontecia nada acontecia, sério. Então eu fiquei assim, muito desesperada, porque, pra vocês terem uma noção, o ponto alto do livro é aquela parte onde ela vai pra casa de Jezabel, que isso passa na série também, que é tipo uma espécie de prostíbulo que tem, só que ilegal, porque não pode, tá, gente? Não pode, que a palavra de Deus diz que não pode, mas eles são tudo hipócritas, tá, gente? Nem passa a parte onde ela engravida. Mostra que ela pensa que talvez ela esteja grávida, mas não confirma, não fala nada, não passa a parte dela da gravidez, como acontece na série. Então, a série, ela é muito mais rica, tá? Eu não sei se o livro... O próximo, que é os testamentos, eu não sei se ele aborda sobre algumas coisas que falou na série. Mas, gente, sinceramente, eu tô com medo de ler e ter a mesma sensação. Então, assim, pra mim, esse livro, quem dera desler. Porque, gente, pra mim foi um tempo perdido. Ele é bem escrito, tá? A escritora é muito boa. Ela é considerada, assim, uma escritora, assim, clássica. Mas eu odiei ler esse livro, gente. Chegou na metade, eu tava tipo assim, cara, vou desistir de ler. Mas eu continuei lendo porque eu fiquei acreditando até o fim. Lá no TikTok eu falei sobre esse livro, sobre como eu fiquei indignada com ele. Então, se você quiser me seguir no TikTok, vai lá. O livro seguinte é Magnolia Parks. Eu fiz uma resenha completa sobre esse livro, de tão indignada que eu fiquei. Esse livro foi uma afronta pra mim. Meu Deus, não acredito que eu me submeti a tamanha tragédia. Esse livro é horroroso, horroroso mesmo. Ele é um livro que fala de uma menina que ela é rica e ela namora com outro cara que é rico e mimado desde a adolescência. Só que ele faz mal pra ela faz mal pra ele, eles se separam e ela chora, depois ela volta pra ele. Então, assim, é aquele romance realmente, assim, 100% tóxico, tá, gente? Eu fico impressionada, porque tem gente que lê e acha o must, acha o máximo. Cara, esse livro é um absurdo. Eu não vou mais falar sobre ele, porque tem uma resenha completa aqui no canal sobre ele. Se você quiser ver, vai lá. Você vai me ver xingar bastante. Xingar assim, né? Falar mal. Então, pra mim, gente, Chernobyl perde.
perde feio pra esse livro. Essa categoria, gente, foi criada pra esse livro. Tá, o outro livro, gente, é Missão Romance. Ele é a continuação do Clube do Livro dos Homens. O Clube do Livro dos Homens, ele tem vários homens e a escritora, ela escreveu vários livros em sequência falando um pouco sobre cada um desses homens, tá? Esse livro, Missão Romance, ele vai falar sobre o Mac e a Liv. O Mac é um dos que aparece no Clube do Livro dos Homens, no primeiro livro. E a Liv, gente, ela é a cunhada do protagonista do primeiro livro. Ela acabou de ser demitida, por causa de uma questão de um assédio sexual no trabalho, que ela viu, né? Não foi contra ela. E ela ficou querendo, tipo, denunciar, só que o cara é, tipo, chefão na cidade, enfim. Se ela denunciasse, ela ia se ferrar. É isso, tá? Esse cara, ele é bem engraçadinho, só que, assim, esse livro, ele fala muito sobre essas questões, assim, de feminismo, sobre assédio e tal. E são pontos muito importantes que precisam ser abordados. Mas assim, a sensação que eu tive nesse livro aqui, muitas vezes, foi tipo assim, lacração, sabe? Isso é legal, gente, é muito bom. Só que assim, cara, pesou a mão, entendeu? Então o foco ficou muito mais nisso do que no romance em si. Esse romance, cara, é muito esquisito, porque é uma menina que ela é chata, ela fica o tempo todo desacreditada, ela acha que não vai conseguir ser amada, não sei o quê. Sabe, aquele tipo assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Nanana. Então, assim, é legal, de certo ponto, tem livros que são legais assim, sim. Só que assim, gente, pesa tanta mão que eu já tava assim, ó, na metade do livro eu já tava assim, mas que merda que essa menina não se deixa ser amada, não quer saber de ninguém. Pelo amor de Deus, o cara todo amoroso com ela. Eu querendo entrar no livro e dar um murro assim nela. Apesar de tudo, foi um livro que eu gostei de ler. Bonzinho. Mas ele não chega no quem... Não sei se ele chega no quem dera de ler. Ele é nada novo sobre o sol. Mas, cara, se ele tivesse pesado mais, meu Deus, quem dera de ler. Porque, nossa, é muito chato. Ler livro assim é muito chato, tá? Tá? O próximo livro é um livro que ele é um queridinho desse ano, que foi Assistente do Vilão. Livro super hypado. Vai falando ali sobre a história da Ivy, que passa no universo de romantasia. Essa romantasia, ela ficou muito hypada porque ela é muito, assim, engraçadinha e tal. Fala sobre ali a perspectiva do vilão, a perspectiva da Ivy. Só que, gente, esse vilão, na verdade, não é um vilão. Ele é um anti-herói. É bem divertido, tá, gente? Mas, assim, não foi um livro que ficou, assim, muito, assim, uau pra mim, sabe? Ele, pra mim, tá entre o 4 e o 3. Mas ele tá mais pra o 3, tá? Então, pra mim, ele é nada novo sob o sol. Eu sei que é um livro que ele foi muito aclamado pelas pessoas. Eu tava muito ansiosa pra ler esse livro. Eu tenho uma cópia dele aqui. Caraca, todo mundo fala bem desse livro, velho. Ele deve ser muito top. Gente, mas assim, ele entra num ciclo que eu achei vicioso e que eu achei chato. Acontece uma coisa ruim, ele se vê diante daquela situação. E aí, do nada, surge uma coisa assim que cai do céu pra poder socorrer eles. Ou então, tipo, o vilão tá em apuros e aí do nada a Ivy aparece e ela salva ele. Então, sempre é esse ciclo. É um ciclo que se repete a cada 3 páginas. Então, assim, esse ciclo se repete muitas e muitas vezes nesse livro. E sempre assim, às vezes acontece alguma coisa chocante e tal. Só que aí, no meio daquela coisa chocante, eles estão assim, nada demais, sabe? Aí começam a rir. Cara, eu fico assim, meu Deus do céu. Leva a sério um pouquinho. Eu sei que você é um livro engraçado, mas leva a sério um pouquinho algumas coisas. De qualquer forma, foi escrito de uma forma que ele não pesa nisso. Mas pra mim, Assistente do Vilão é muito bom. Eu não digo que é nada novo sobre o sol completamente, porque não é uma coisa assim que é tão abordada assim. Ele foi muito aclamado no TikTok, mas eu não gostei muito. O próximo livro eu li no Kindle. Esse livro eu li porque a capa, gente, ela me chamou a atenção. E se chama Queria Morrer, mas não sei, eu não tenho Toboqui. Cara, esse livro, ele é muito legal. E essa autora, ela fala sobre ela mesma nesse livro. Só que ele também é composto, assim, em forma de entrevistas. Então, é em forma tipo de diálogo, porque ele é escrito sobre as consultas que ela teve com o psicólogo dela, com o terapeuta dela. Então, ela vai falando sobre algumas questões e ele vai rebatendo, vai tentando fazer ela enxergar a situação de outros pontos. Então, basicamente, você tá lendo esse livro, você tá fazendo uma certa terapia em grupo. Foi um livro que eu li e eu fiquei assim, tipo...
me reconhecendo em muitas coisas, até mesmo para que eu possa trabalhar isso em mim. Então, para mim, ele foi um livro muito interessante. É um livro curtinho, ele fala muito sobre questões como depressão, baixa autoestima. Então, assim, se você não gosta muito de ler esses tipos de tema, eu não recomendo para você. Ele é um livro, assim, que ele não é nada fantasioso, não é nada romântico, é realmente um livro de não ficção. É um relato sério, verídico da própria autora, que inclusive, gente, é de uma sensibilidade muito grande poder expor isso, tá? Porque, sendo bem sincero, se fosse eu, não faria isso. Mas é uma escritora que decidiu expor isso e é um livro muito legal, muito bom de ler mesmo. Então, pra mim, ele me fez agradecer por saber ler. Eu gostei muito desse. O último livro, gente, eu separei para os meus dias de verão. Eu não vou ler esse livro, porque no final do ano eu vou pra praia e eu vou ler ele na praia. E eu li, gente, ele na praia. Coloquei até no meu Instagram, se você quiser me siga lá no Instagram, que eu sempre tô falando alguma coisa sobre livros também. E aí, gente, esse livro, ele fala sobre dois escritores que estão na praia. Ela tá na praia porque ela descobriu que o pai dela, depois que morreu, ele tinha uma casa na praia. Só que ela sempre escrevia sobre romance, sobre finais felizes, mas ela tá num estado, assim, muito depressivo, lidando com o luto. E ela tá tipo assim, como que eu vou escrever um livro de romance vivendo essa tragédia? E aí ela reencontra com outro escritor, que é um ex-colega de faculdade, não é nem colega, ela considera ele como um rival. Só que tem aquela coisa ali, né, do romance escondido, tal, o interesse, enfim. Então, o romance é sobre isso, tá? Ele é um livro bacana, ele fala sobre algumas coisas como luto, ele fala sobre amizade, ele fala sobre família, ele fala sobre escrita, muito sobre escrita. Então, é isso, tá, gente? Eu gostei muito desse livro, ele é muito legal, muito bem escrito, recomendo, mas ele não é nada novo sobre o sol, tá? Ele é muito bom, mas ele, pra mim, ele não foi aquela coisa assim inovativa como foi Loucos por Livros, tá? Pode ler que você vai gostar. Então é isso, gente, essas foram as minhas perspectivas sobre os livros que eu li nesse ano. Eu olho para essa lista e eu fico muito orgulhosa, porque já fazia muito tempo que eu não lia livros assim. Eu sei que para algumas pessoas podem parecer poucos, até para mim parecem assim poucos, mas eu fico muito orgulhosa dessa jornada inteira durante esse ano, poder ter começado aqui no YouTube. E esse ano agora, de 2025, vem muito quente, gente. Então, me acompanhe, continue me acompanhando, se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixa aqui seus comentários. O que é que você gostou desses livros, o que você odiou, se você leu algum desses livros. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.